compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, né? E o assunto que o Espírito Santo tem falado comigo é a questão da paciência. Até quando devo ter paciência? E quero meditar com você em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso de número 13, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, queridos, paciência. Até quando? Às vezes, algumas situações ou pessoas nos tiram do sério, mas qual a orientação bíblica para equacionar essa questão? Paciência não é algo fácil, assim como o perdão. Lá em Mateus capítulo 6 diz que se você não perdoar, você também não será perdoado. Porém, precisamos analisar este contexto. Os evangelhos foram escritos no contexto ainda do Antigo Testamento. Jesus estava falando dentro do contexto do Antigo Testamento. E nós sabemos que salvação é graça, ou seja, não é meritória, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, vai nos dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, não daquilo que podemos fazer, daquilo que realizamos. Então, se eu sou salvo porque perdoei, então isso é mérito meu. E salvação é para quem não merece. Eu não perdoo quando devo perdoar. Eu não tenho paciência necessária quando preciso ter, mas a orientação da palavra de Deus é que eu perdoe. A orientação da palavra de Deus é que eu tenha paciência. Então, queridos, como resolver essa questão à luz do texto que lemos de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7? Em primeiro lugar, meus irmãos, independente do que seja ou com quem seja, a orientação bíblica para mim e para você é até a volta do Senhor. Veja o verso 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Às vezes ouvimos coisas que não concordamos. Isso acontece muito comigo. Às vezes ouço coisas e fico me remoendo por dentro, mas eu preciso desenvolver a paciência.
Assim como a parte B do versículo diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Assim como o lavrador, como a orientação bíblica de que eu devo, sim, perdoar aqueles que me ofendem, e preciso desenvolver a paciência com o diferente, mesmo que eu entenda que aquele diferente não está agindo conforme aquilo que eu creio que seja o ensino correto, a postura correta. Mas a orientação de Deus para mim e para você é que sejamos pacientes até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é algo que nos foge à mente. Pode ser que Ele me chama já hoje para ter esse encontro com Ele, e é até esse momento, ou até esse evento em que há de acontecer na história, em que Jesus virá buscar os seus eleitos, a sua igreja. Então, em primeiro lugar, queridos, a orientação é: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E em segundo lugar, meus irmãos, a orientação do Senhor a partir deste texto que lemos é: sede paciente e se fortaleça, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Porque é duro essa questão de ter paciência com o diferente. Tenho 2 meninos autistas e eu percebo que, para mim que sou pai, eu tenho que ter um controle, uma paciência muito grande. E as pessoas às vezes não compreendem isso. Mas a orientação de Deus para mim e para você é: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito do Senhor em nossas vidas, para nos fortalecer, para suportar questões que normalmente fariam com que explodíssemos, que tomassem a atitude que não é o que o Senhor espera de mim, de você. Sabe aquela questão que a gente entende que não é bem daquele jeito? Fortaleça o seu coração no Senhor. Fortaleça o seu coração no Cristo que venceu, no Cristo que suportou os nossos pecados por amor. Então, amados, sede paciente até a vinda do Senhor. E em segundo lugar, sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração. Precisamos disto, fortalecer os nossos corações. E em terceiro lugar, meus irmãos, precisamos também não se queixar um dos outros. Às vezes perdemos muito tempo nos queixando, reclamando. Olha, uma das coisas que mais me aborrece, e isso infelizmente acontece em nossas igrejas, pessoas que fazem insinuações, que tentam nos atingir a partir de situações, nos espetando. Verso 9 nos diz: irmão, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta, ou seja, a vinda do Senhor, o nosso Senhor vem como juiz, e é Ele que vai nos julgar. Se o que eu falo não consiste com a sua teologia ou com a sua cosmovisão, sede paciente até a vinda do Senhor. Fortalecei o vosso coração e não se queixe uns dos outros.
Paulo, lá em Romanos, capítulo 14, vai dizer: acolhei o que é débil, não para discutir opinião, mas para ajudar, para dar as mãos. Acolher, que possamos acolher aquele que não tem a mesma visão que nós, a mesma visão é outra, aprendeu diferente. Então precisamos de paciência. Não é com ferro e fogo que vamos resolver. O juiz já está às portas. Já está vindo. Não sei quando, mas já está vindo. E para, queridos, concluirmos, veja o exemplo dos antigos profetas que com paciência falaram em nome do Senhor. Veja também a paciência de Jó. Os seus amigos sentaram ao lado deles, pacientemente, contemplando o sofrimento, e Jó, apesar de estar sofrendo as dores de perca dos seus filhos, de perca dos seus bens, de um corpo tomado de enfermidade, teve paciência com as críticas que seus amigos fizeram para ele. E Jó, ele tem a sua vida restaurada a partir do momento em que ele ora pelos seus amigos. E nunca jureis nem pelos céus, nem pela terra ou qualquer coisa. Tenha paciência, queridos, até que o Senhor volte. Não é uma luta fácil. Não é uma tarefa que seja corriqueira. Exige esforço, treinamento, usando um termo militar, adestramento. Precisamos de ser adestrado com a palavra do Senhor, com o Espírito do Senhor, com o convívio com o diferente. Precisamos saber lidar com o diferente. Há um grupo religioso, que eu prefiro não dar o nome, que lá não é qualquer um que pode ser membro, participar, mas o Evangelho de Jesus Cristo, a porta está aberta, ele: vinde a mim todos. E esse todos inclui os diferentes, os pobres, os ricos, os brancos, os negros, os aculturados, os analfabetos. Então, não é um exercício simples, queridos. Que o Senhor nos ilumine com seu Espírito Santo e nos fortifique a ter paciência uns para com os outros. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.